Aula 199. Os Lusíadas. O Brasil no texto de Camões. Mas vamos fazer uma abertura com Olavo Bilac no mesmo tema, Brasil. O Brasil. Para uma terra nova a teu olhar fulgura. Detente. Aqui, de encontro a verdejantes plagas, em carícia se muda a inclemência das vagas. Este é o reino da luz, do amor e da fartura. Treme-te a voz afeita a blasfêmias e as pragas. Ó nauta, olhai-a de pé, virgem, morena e pura, que a teus beijos entrega em plena formosura os dois seios que, sedento em desejos, afaga. Beija! O sol tropical deu-lhe a pele doirada, o barulho do ninho, o perfume da rosa, a frescura do rio e o esplendor da alvorada. Beija! É a mais bela flor da natureza inteira e farta-se de amor nesta carne cheirosa, ó desvirginador da terra brasileira. Esse texto de Bilac, esse soneto alexandrino, 12 versos, um soneto, predomina nele a linguagem apelativa. Num texto pode predominar uma linguagem referencial, uma linguagem emocional ou apelativa. Predominar, porque normalmente aparecem as três linguagens num texto. O que é uma linguagem referencial? Linguagem referencial é aquela que eu digo do ele, do assunto, de outra coisa. Entre o eu e o tu que estamos conversando, eu e tu, há o ele, a chuva, a tempestade, o descobrimento. E esse ele é referencial. Vamos ver um texto referencial. Esbraseia o ocidente na agonia o sol. Aves em bandos, em alvoradas. Quer dizer, eu estou dizendo uma poesia de Raimundo Correia, referencial. Esbraseio o ocidente na agonia o sol e descrevo um pôr de sol. Isso é referencial. Mas o verso pode ser emotivo quando predomina nele o eu, as emoções subjetivas próprias do autor. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Eu estou numa linguagem emotiva. Mas a linguagem, ela é apelativa quando eu quero mudar a atitude do meu interlocutor. Tipicamente, a linguagem da propaganda é apelativa. O discurso político é apelativo. Ele quer mudar o seu comportamento. E as propagandas todas. Beba tal bebida, né? Veste tal sapato ou tal camisa. Essa mensagem é apelativa. Esse texto aqui, observa que predomina a apelação. Com os verbos todos do imperativo, meia dúzia de verbos do imperativo. Para, detente, treme, olha, beija, beija, farta-se. É de fato apelação. Na primeira estrofe, no primeiro quarteto, predomina o contato com a terra. A terra.
para, e está dizendo ao nauta, ao descobridor, aos descobridores, aos que seguiram os descobridores e que vieram para a nossa pátria. Para, uma terra nova ao teu olhar fulgura, detente. Aqui, de encontro a verdejantes pragas, em carícia se muda a inclemência das vagas. Ou seja, a inclemência das vagas, o rigor das vagas marítimas, aqui é mais calmo, mais tranquila a sua vida. Este é o reino da luz, do amor e da fartura. Primeira estrofe, o nauta chegando. Segunda estrofe, o contato com a mulher. Aí é o poeta. Essa terra descoberta, ele vai encontrar a mulher. A mulher vai se fazer aqui também. A mulher vai ser o tipo da mulher brasileira. É o que ele está descrevendo na segunda estrofe. Treme-te a voz afeita às blasfêmias e às pragas. Treme-te a voz. Não é a voz que treme. Ele está dizendo, treme tua voz. Treme tua voz. Quer dizer, fale de uma tal maneira volumosa, alta, gritante. Treme a tua voz às blasfêmias e às pragas, ó nauta. Olha de pé a Virgem morena e pura. Olha, encontro com ela. No primeiro terceto, um encontro mais íntimo. Beija! O sol tropical deu-lhe a pele doirada. Beija! E finalmente, no último terceto, exaure-se o contato. O contato está exaurido. Beija! É a mais bela flor da natureza inteira. E farta-se de amor nessa carne cheirosa, ó desvirginador da terra brasileira. A terra e a mulher é o descobrimento do Brasil. São os nautas, são os homens que vieram da Europa povoar a nossa terra. Bonito texto de Olavo Bilac. Resposta das questões propostas o vídeo passado. Eu pedi para analisar duas poesias, uma de Cruz de Souza e outra de Manuel Bandeira. A de Cruz de Souza, vocês lembram? Monja, ó lua triste, amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada faz emurchecer e congelar as rosas. E depois em depois em Fernando Pessoa, fim de tarde, no céu plúmbeo a lua baça paira, satélite. Resposta às questões. Alternativa A responde às questões 10, 16 e 18. Alternativa B, 2, 3, 11 e 17. Alternativa C, 4, 8, 12, 15, 19 e 20. Alternativa D, 5, meia dúzia e 14. Alternativa E, 1, 7, 9 e 13. Está dada a resposta, tenho certeza que você, pelo menos das 20 questões, acertou pelo menos 15 questões. Um pouquinho mais difícil, mas acertou 15 questões. O Brasil em Os Lusíadas. É interessante sabermos isto. É muito curioso. Observa que Camões morreu em 1580, o livro foi publicado em 1572. Os críticos dizem que ele demorou 15 anos, mais ou menos, para escrever a obra. Então, o que é o Brasil para Camões em 1557? O Brasil estava acabado de ser descoberto. E é interessante que ele ainda faça uma menção ao Brasil. Ainda não se sabe a dimensão desse Brasil descoberto. Uma ilha de Santa Cruz, não se sabe a dimensão e a grandeza desse país. Mas ele
faz uma referência ao Brasil. Vamos ver? Canto quinto, estrofe 14. Já descoberto tínhamos diante, lá no novo hemisfério, nova estrela, não vista de outra gente, que ignorante alguns tempos esteve incerto dela. Vimos a parte menos rutilante e por falta de estrelas menos bela, do polo fixo, onde ainda se não sabe que outra terra comece ou mar acabe. O texto está no vídeo. Você olha o vídeo e vamos ver a interpretação. Tínhamos já descoberto lá adiante de nós, no novo hemisfério, hemisfério sul, uma nova estrela, a constelação chamada Cruzeiro do Sul, que não se vê da Europa. A constelação chamada Cruzeiro do Sul, composta de 4 estrelas em cruz, que serviu de principal guia aos navegantes. Ele diz, nunca vista de outra gente antiga. Olha, antes dos descobrimentos, só os portugueses que estavam com Bartolomeu Dias tinham visto as estrelas, porque ele chegou bem próximo do Cabo da Boa Esperança. Então ele notou essa estrela. Antes deles, nenhum navegante de outra nação chegara àquelas paragens. Outra gente ignorante, ou seja, ignorante dessa estrela, esteve incerta delas durante algum tempo. Vimos a parte menos rutilante, a região celeste do sul é menos estrelada que a do norte. E por falta de estrelas menos bela, do polo fixo se supõe que o polo se move muito lentamente, então o polo é fixo. A Antártica. Do polo fixo, onde se não sabe ainda que outra terra comece ou que o mar acabe. Ou seja, não se sabia se no polo antártico havia continente ou um mar. É isso que ele quer dizer, ainda que outra terra comece ou que o mar acabe. Referência ao Cruzeiro do Sul, ao descobrimento dos portugueses. Vamos ver uma outra estrofe. Mas, entanto, que cegos e sedentos andais de vosso sangue, ó gente insana, não faltarão cristãos atrevimentos nesta pequena casa lusitana. Da África tem marítimos assentos, e na Ásia mais que toda soberana. Na quarta parte nova, os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara. Está no vídeo comigo. Interessante, é cultura, é o Brasil citado nos Lusíadas, em Os Lusíadas. Então vamos ver. Canto 7, estrofe 14. Mas, ó gente insana, embora andais cegos e sedentos do vosso sangue, ou seja, a loucura impele-vos a matar os vossos irmãos de Cristo, não faltam cristãos atrevimentos, empreendimentos, atos de valor, nessa pequena casa. Nessa pequena casa é o país, é Portugal. Nessa pequena casa lusitana. De África tem ela a casa lusitana. Na África existe Portugal. Marítimos assentos, colônias, feitorias. Na orla marítima da África existe Portugal. Na Ásia está lá Portugal. É soberana. Naquela época era o rei de Portugal que exercia a principal soberania na Ásia. Na quarta parte nova, a quarta parte nova é a América, é do lado de cá.
Na quarta parte nova do mundo, ou seja, na América, ara, lavra, cultiva os campos, ou seja, Portugal toma posse efetiva do Brasil, arando os campos. E, se mais mundo houvera, lá chegara. Se mais mundo houvesse, lá chegaria. Naquela época, não estava ainda descoberta a Austrália, era desconhecida pela Europa. A Austrália ainda não era desconhecida. Também foi um português que primeiro aportou na Austrália. Chama-se ele Pedro Fernandes de Queiroz. Das mãos de teu Estevão vem tomar as rédeas que já será ilustrado no Brasil, convencer e castigar o pirata francês ao mar usado. Depois, capitão mor do Índico mar, o muro de Damão, soberbo e armado, escala e primeiro entra a porta aberta, que fogo e flechas 1000 terão coberta. Interpretação da estrofe. Ela está no vídeo. Os olhos na estrofe. Das mãos do teu Estevão virás tomar as rédeas do governo da Índia. Quem vai governar a Índia? Um cavaleiro que já será ilustrado no Brasil por ter vencido e castigado os piratas franceses, usados, quer dizer, que acostumavam andar no mar. Quem é esse que expulsou os franceses, acostumado a andar em nossos mares? Esse é Martim Afonso de Souza. Então, é uma perífrase. Este ter vencido e castigado os piratas franceses, usados, quer dizer, que costumavam andar no mar. Perífrase de Martim Afonso de Souza, que antes de ir à Índia, servira no Brasil, onde destroçara uma armada francesa. Depois, sendo capitão-mor no Mar Índico, escalará os soberbos e armados muros, muralhas de Damão, cidade à entrada do Golfo de Cambaia e leste de Dio. As suas muralhas estavam defendidas por 500 espingardeiros turcos e será o primeiro a entrar pela porta, que entrará aberta, porque o fogo e as flechas a terão coberto. Martim Afonso foi o primeiro a entrar numa porta da fortaleza que estava em chamas e sobre a qual chovia uma nuvem de setas dos sitiados. Isso em Dio e Damão. Por último, estrofe número 67 do canto 10º. É a última oportunidade em que veremos Camões falar do Brasil. Este será Martinho, que de Marte o nome tem com as obras derivado, tanto em arma ilustre em toda parte, quanto em conselho sábio e bem cuidado. Sucede-lhe-á ali Castro, que o estandarte português terá sempre levantado, conforme sucessor ao sucedido, que um ergue Dio, outro o defende erguido. Estrofe 67 do canto 10º. Este cavaleiro será Martinho, que tem derivado de Marte o seu nome. Isso é de propósito, ele fala. Marte é o deus da guerra. Então está dizendo que está adequado. Está adequado. É harmonioso o nome dele com a atividade dele. Só poderia se chamar Martinho, porque é descendente de Marte, o nome. Este cavaleiro
será Martinho, que tem derivado de Marte o seu nome, e as suas obras. Ou seja, não é só o nome que veio de Marte, suas obras também. No nome e nas suas ações marciais. E será ilustre, celebrado em toda parte, em todo sentido, tanto nas armas quanto no sábio e bem cuidado conselho. Ou seja, tino, bom senso, prudência. Suceder-lhe-á ali, no governo da Índia, Dom João de Castro, vice-rei da Índia, que conservará sempre levantado, glorioso, o estandarte português. O sucessor será conforme, igual ao sucedido, pois um deles, o Martinho, ergue a fortaleza de Dio. O outro, D. João de Castro, defende-a depois de erguida. Estas são as referências de Camões ao Brasil. Estas e nenhuma outra. Observe que são ainda no início do Brasil descoberto, mais ou menos a partir de 1557, 1558, que ele começa a escrever os Lusíadas. O Brasil tinha sido acabado de ser descoberto. Nem se sabia ainda a dimensão desse país, nem se sabia. Então, é evidente que é curioso, né? É curioso citarmos em Os Lusíadas a referência que o grande poeta português faz à nossa terra. Exercício para a próxima aula. Vocês vão ler 2 sonetos, um de Raimundo Correia e outro de Euclides da Cunha, sobre o mesmo tema, e vão responder as 20 questões que eu proponho. O soneto de Raimundo Correia vocês conhecem. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guarde um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Esse é Raimundo Correia. E depois, você lê com calma e vai interpretar o Euclides da Cunha, que lendo esse poema de Raimundo Correia, ele escreveu um outro. Ouça. Se acaso uma alma se fotografasse, de modo que nos mesmos negativos a mesma luz pudesse, em traços vivos, o nosso coração e a nossa face, e os nossos ideais, e os mais cativos dos nossos sonhos, se a emoção que nasce em nós também nas chapas se gravasse, mesmo em ligeiros traços fugitivos, poeta, tu terias com certeza a mais completa e insólita surpresa, notando deste grupo bem no meio que o mais belo, o mais forte e o mais ardente destes sujeitos é precisamente o mais triste, o mais pálido e o mais feio. Leia as duas e responde as 20 questões que eu proponho. O Brasil está descoberto. Bilac fez um belo poema em que a própria terra é a mulher e a mulher é a própria terra, a mulher que nós encontramos, né, bela. Então,
a terra, a fartura é a mulher, é o Brasil. Vilar Camões fez referência ao Brasil do que ele podia saber até então. Cassiano Ricardo fez uma poesia. Não nos esqueçamos que quase 4 séculos os escravos ficaram no Brasil desenvolvendo esse país. O desenvolvimento desse país se deve aos africanos que aqui vieram, forçados a desenvolver o nosso país. Cassiano Ricardo os chama de lavrador. Vamos ver, Cassiano Ricardo. A tua mão é dura como casca de árvore, ríspida e grossa como um cacto. Teu aperto de mão machuca a mão celeste, de tão agreste. E naturalmente, por falta de tato, a tua mão sabe o segredo da lua e da floresta em seu explícito contato com as leis ocultas da germinação. Mãos monstruosas de tão áspera, incapaz de qualquer carícia, órfã de sutilezas, indiferente ao cetim e ao veludo. Mão colorida, em que moram os meses, com as veias que mais parecem cipós encordoados, com o dorso coberto de musgo, em cuja palma, em forma de M, que não quer dizer morte, se encontram ainda os sinais fundos dos 4 rios que existiram no paraíso terreal. Mão aumentada pela santidade do trabalho, suja de terra e enorme, mas principalmente enorme, como a estar sempre num primeiro plano na sucessão das coisas, frutos, árvores, lavouras, que saem dela no final de cada ano. Se Cristo regressar ao lavrador, não é preciso que lhes mostres, como eu, as feridas do corpo e do pensamento, nem as condecorações faiscantes que os outros ostentam no peito. Mostra-lhe a mão calejada. Mostra-lhe a mão calejada, enorme, a escorrer seiva, sol e orvalho. E os anjos virão vê-la. E por vê-la tão grossa e tão dura, farão com que na palma de tua mão nasçam lírios. E a exibirão no céu como um objeto desconhecido, rústico e maltratado. E Deus colocará uma foice de prata em tua mão grossa, ríspida, acostumada ao trato da terra terrível, e te dirá: trabalharás agora no meu campo orvalhado de estrelas e dormirás sob a árvore da noite. A minha pátria é a língua portuguesa.